Para quem sente dor, o tempo é inimigo. Cada minuto é insuportável. Momentos de aflição e tortura. Quando os limites da medicina se esgotam, o poder de Deus entra em ação. Está no ar o programa Corrente dos 70. O câncer é uma das doenças que mais matam no mundo. Mas a enfermidade, que acometia mais adultos do que crianças, passou a prejudicar os pequenos com mais frequência. A estimativa é que o Brasil tenha mais de 2.600 casos de câncer infanto-juvenil por ano. Fatores como maus hábitos alimentares, obesidade e predisposição genética são as principais causas da doença. Como todo tumor maligno, o câncer infanto-juvenil é caracterizado pelo crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos ou outros órgãos. Com essa divisão muito rápida, essas partículas ficam mais agressivas, formando assim tumores que se espalham pelo corpo. O Instituto Nacional do Câncer prevê quase 8.000 casos novos da doença por ano no Brasil até 2025, entre o público infanto-juvenil. A incidência é de 134 novos diagnósticos a cada 1 milhão de crianças e adolescentes no país, dado que chama a atenção da comunidade médica. Entre os pequenos, o carcinoma mais comum acontece dos 2 aos 5 anos de idade. E a principal patologia são as leucemias agudas. Assim como acontece em casos de câncer em adultos, o diagnóstico precoce também aumenta as chances de cura entre os mais jovens. Mas nem sempre isso acontece. Com a dificuldade de acesso ao atendimento médico, em muitos casos, a doença vence a luta. Apesar dos tratamentos, a garantia da cura não é dada para todos, e o que fica é a esperança de um resultado eficaz. Que a luz de Deus ilumine a sua vida. Eu quero falar com você que está sofrendo com a doença, sofrendo com a enfermidade. Você viu aí na matéria, você vê que a doença não alivia para criança, para bebês, para idosos, para ninguém. E infelizmente a gente vê as crianças, até uma criança, padecer, gemer diante de uma doença tão agressiva como o câncer e tantas outras. A gente vê as pessoas numa situação como essa, que as imagens mostram, que, sabe, só de ver uma imagem dessa, dentro da gente já gera uma revolta. Se a gente pudesse ajudar, mudar a vida dessas pessoas, tudo, a gente faria isso, sabe? Nós chegamos nessa programação com todo o nosso empenho, trazendo uma indignação de ver essas imagens, porque sabemos, minha amiga, meu amigo, que Deus pode mudar a situação que você está vivendo, Deus pode mudar a história que a senhora está vivendo. Você não precisa perder sua vida por uma doença, seu familiar, você não precisa viver, se submeter a uma humilhação ao extremo como essa, uma vez que a fé é o poder de Deus que garante a vitória. Eu quero que você conheça a história do Kaique. Foi o pai dele que lutou por ele, né? O pai do Kaique viu o filho dele receber um diagnóstico de um câncer. Ele poderia ver o filho dele morrendo aos poucos, como tem acontecido. Mas conhecendo a corrente dos 70, ele entendeu que ele poderia sim apelar para a fé. Olha, as imagens são tristes, são terríveis. Essa criança poderia estar morta ou poderia estar vegetando, mas ela está aqui no programa testemunhando o poder de Deus. Vamos assistir. Conta aí, Kaique, o que aconteceu? Qual o milagre que você alcançou usando a sua fé na corrente 70? O Henrique, com 3 meses de vida, ele foi diagnosticado com câncer raro, né? Neuroblastoma. Ele perdeu 100% dos movimentos das pernas. E depois de muito tempo de investigação, mais de 30 dias, aí nós descobrimos que era um câncer. E quais as chances que ele tinha? Então, primeiro os médicos já nos chamaram para falar sobre a cirurgia, né? Como era um tumor muito grande, seriam 10 horas de cirurgia, então as chances já eram mínimas, só pela cirurgia.
Ele correu o risco, poderia ele ter entrado em óbito? Sim, porque durante a cirurgia ocorreu tudo bem, depois ele teve uma parada respiratória e precisou ser entubado. Foram 10 horas de cirurgia. Como é que foi esses momentos? Foram muito difíceis esses momentos, porque a gente viu ele morto. Chegou a passar pela sua cabeça, você iria perder seu filho? Sim, cheguei a passar. Quando eu recebi o diagnóstico, na mesma hora eu chorei. E ele riu, ele falou assim, é para a glória de Deus. E eu assim, como se nada tivesse acontecido, e eu muito nervosa. Ele, é para a glória de Deus, dando risada, e eu chorando. E ele, é para a glória de Deus, amor. E eu, não. Como foi que entrou a corrente 70? E aí, após a cirurgia, né, a gente, pela nossa fé, levamos ele no altar na corrente 70, menos de 7 dias de cirurgia, com os pontos ainda, pela nossa fé nós levamos. E ele era um bebê, Sim, senhor. Era certo que ficaria sequela. Ficaria. E pela misericórdia de Deus nós já conhecíamos a fé, já éramos da fé. Então o pastor fez um desafio na corrente dos 70. Pegou ele, colocou em cima do altar, em cima da Bíblia e falou, se ele não for curado, eu não prego mais o evangelho. Falei, pois pronto, arrebentou. Arrebentou. Então, você se apegou a palavra da cruz, se apegou na sua fé, lutando dentro da corrente dos 70, aprendendo, ouvindo a palavra de fé, e assim foi o tratamento dele. Sim, senhor. E aí a gente foi aprendendo que tem milagres que acontecem agora e tem milagres que é preciso a perseverança, e esse foi o nosso caso, né? Nós fomos buscando toda terça-feira, passando pelo corredor, como ele fazia uma quimioterapia muito alta, muito forte, ou eu ou ela passava pelo corredor com sapato. Os médicos falaram que ele não vai andar, mas é a tua palavra que a gente crê. Então passava com o sapato dele no corredor. Os movimentos começaram a voltar das pernas. Aí a gente foi perseverando, né? E hoje, para a glória de Deus, ele não faz nenhum tipo de tratamento, ele não toma nenhuma medicação. Ficou alguma sequela? A princípio ficou a sequela na perna direita, né? Mas ele já foi liberado da fisioterapia e cada dia mais vai voltar. Ele não poderia andar? Anda, roda bicicleta, vai para a escola. Vai lá. Ele vai. Volta aqui, rapaz. Amém? Esse é o garoto que não andaria, que teria sequela. Deus tirou ele de um número de estatística e colocou aqui como mais uma testemunha de que tempo de milagre não acabou. E a senhora viu esse progresso? Sim, vi sim. E a senhora entende que o caso do seu filho foi a mão de Deus? Foi a mão de Deus. Eu lutei toda terça na corrente dos 70. A cada 6 meses ele faz ressonância, faz todo tipo de exame e... Tem mais nada? Nada. É uma criança normal. Valeu a pena o tempo da luta? Sim, valeu. Valeu a pena? Sim, senhor. Para a glória de Deus. Você que está assistindo o programa, você tem um familiar doente, não entregue, não aceite perder o seu familiar. Ele poderia ter perdido, esse casal poderia ter perdido o filho. O diagnóstico garantia que não tinha solução, mas a palavra de Deus garantia. Impõe a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Ele recebeu a imposição de mão, ele recebeu a palavra da cruz, ele recebeu a unção com óleo e ele está aqui para testemunhar. Tempo de milagre não acabou, meu irmão. Foi a sua fé, mulher, foi a sua fé. Deus te abençoe. Forte, né? Você vê histórias diferenciadas. Você vê na matéria pessoas padecendo e morrer. Você vê no testemunho pessoas que também viveram a mesma realidade, mas com um final diferente. Nós estamos falando da palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui. Você consegue ler? A senhora consegue? Você que está doente, você que tem um familiar doente, você que é usuário de droga, você que tem depressão, você que já ouviu e já até disse, não tem jeito para mim. Olha o que diz a Bíblia. Leia em voz alta aí. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. Ele disse que se nós, servos de Deus, impor a mão sobre você, você é curado. Terça-feira, 70 obreiros, 70,
Foi o número escolhido por Jesus. Está aqui, ó. Na mão de cada um deles, a palavra. Palavra que nós vamos pôr à prova com a senhora, com o senhor, com você, com o seu familiar. Você pode trazer a foto, pode trazer a peça de roupa, pode trazer os exames, ou traga ele, ou você que está doente, venha. O que não pode, o que não posso aceitar, minha amiga, meu amigo, é saber que você está aí morrendo. E ao invés de você abraçar uma oportunidade como essa, a Corrente dos 70 traz uma proposta para salvar a sua vida, para salvar a vida dos seus familiares. Você vai acompanhar uma matéria. Nessa matéria você vai conhecer mais pessoas que vieram lutar por um ente querido, que poderiam estar morto, poderia estar chorando luto, mas está regozijando a vitória, testemunhando o poder de Deus em suas vidas e em seus entes queridos. Vamos assistir. As enfermidades não perdoam ninguém. A classe social, a idade, gênero ou grau de instrução não são capazes de isentar uma pessoa de um problema de saúde. Quem visita os hospitais vê um cenário devastador. Filas, salas de espera lotadas, pacientes gemendo de dor. Nos corredores, o desespero de não saber se a luta contra o problema de saúde será vencida. E se engana quem pensa que o sofrimento é apenas de quem está doente. Só quem acompanha uma pessoa que ama durante um momento de fragilidade como esse, sabe o que é compartilhar da agonia em ver seu ente querido em uma situação assim. Mas e quando os tratamentos já não surtem efeito? O que fazer quando os medicamentos param de funcionar? Em qual porta bater para encontrar ajuda? As respostas para esses e outros questionamentos você encontra somente em um lugar, na Corrente dos 70. Todas as terças-feiras acontece um movimento de fé que faz o poder de Deus se manifestar na vida dos que creem. Pessoas de várias partes de São Paulo vêm ao Templo dos Maiores Milagres encontrar a resposta que tanto precisam. Muitos chegam literalmente carregados, mal têm forças para se manter de pé, mas saem com a cura para o corpo e para a alma. Eu tenho uma neta de 2 anos e nunca adoeceu. Minha filha ligou, mãe, eu estou indo ao médico, minha filha amanheceu com muita febre, muito indisposta, muito ruim. Chegou no médico, umas 2 horas, me ligou, mãe, minha filha está internada, fazendo exames. Mais tarde ligou de novo, mãe, a menina está na UTI. A menina pegou um vírus, uma bactéria que só pega criança. E, além disso, o médico fazendo o check-up na menina, por causa dessa bactéria, descobriu que a menina estava com a pressão 14,15 direto oscilando. Aí fez mais... Uma criança com a pressão oscilando. Aí fez o exame, não era da bactéria, ela estava com 4 aneurismas no coração, 4 veias entupidas. Eu e meu filho aqui, orando, ouvindo que o recebendo a imposição de mão na foto. De mão na foto, em tudo. Normal. Normal. Ficou nada. Nada. Nem nas veias, nem a... Nada, tá curado. Normal. Vida normal. Normal. Foi a sua fé. A Dinan passou algo semelhante com a filha, que foi diagnosticada com câncer. Mas ao agir a fé, o milagre aconteceu. Minha filha tinha 3 aninhos de idade, ela começou a sentir muita dor, ela falava, não sabia explicar por ser novinha, no bracinho. Ela falava, ai, meu bracinho tá doendo. Aí eu falei pra minha esposa, vamos levar essa menina no médico. Aí fizeram uma tomografia, já ficou internada. A minha esposa veio chorando pra mim e falou assim, amor, a médica falou que a Alice tá com câncer na vértebra, na coluna vertebral, que ainda tem um perto da medula. Eu trabalhava, vinha pra cá, fazia corrente, ia dormir no hospital pra minha esposa ir em casa descansar um pouquinho, voltava de novo toda terça, corrente, ela internada, buscando, agindo na fé. Aí ela foi pra biópsia, aí na biópsia que vocês viram ali, a cirurgia foi feita a biópsia, que era um lugar bem delicado. Os médicos chegaram e falaram assim, eu vim aqui compartilhar notícias boas com vocês, essa menina tem um tumor, ela não é maligno, ela tem uma vida plena pela frente. Chegou uma época um exame chamado PET scan, se não me fala, PET scan. É PET scan que examina do alto da cabeça a planta dos pés.
Aí nesse exame está escrito que ela não tem patologia nenhuma, do alto da cabeça à planta dos pés. Duas histórias marcadas pelo poder sobrenatural da fé. E se você, assim como essas pessoas, tem um familiar com uma enfermidade, participe da Corrente dos 70. Uma corrente que transforma vidas e mostra que não existe impossível quando se trata da mão de Deus. Terça-feira, às 7, 10, meio-dia, 15 e às 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Milagres são histórias fortíssimas. Histórias que nós trazemos aqui para encorajar a senhora que está me assistindo, o senhor, a levantar a sua cabeça e determinar agora, dizer para si mesma, eu vou buscar o meu milagre. É dizer para si mesma, eu não vou perder o meu familiar para essa doença, eu não vou perder minha vida para essa doença, uma vez que eu sei que eu posso buscar na corrente dos 70, salvar a minha vida, salvar a vida de um familiar seu. Agora, você vai ter que chegar até aqui. Não dá para nós, eu ou um deles aqui, impor as mãos pela TV e tocar na senhora, no senhor ir, mas chegue até aqui. Chegue até aqui e nós vamos pôr à prova a palavra de Deus. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Catedral da João Dias. Chegue até aqui que você vai experimentar desse poder transformador que é a fé. Você vai aprender a fazer uso dessa fé e você vai enfrentar essa doença terminal, esse vício, essa depressão, essa diabetes, esse histórico hereditário na sua família, você vai enfrentar com armas capazes de te garantir vitória, que a fé é o poder de Deus. Vamos acompanhar agora a história dessa mãe e dessa filha. Mais um caso, você vê, imagina uma mulher grávida, imagina uma grávida descobrir que o seu bebê tem microcefalia, que será uma criança que vai ser um problema para o resto da vida. Imagine como é que fica a cabeça de uma mãe. Foi assim que foi o que aconteceu com a Lana, mas a mãe dela, já fazendo parte da corrente, trouxe ela fez um pacto de lutar, usar a fé, a criança nasceu. Mas, contrariando o diagnóstico, a palavra dos médicos, nasceu perfeita. Vamos assistir. Mãe, conta aí o diagnóstico que a senhora fazendo acompanhamento pré-natal, né? Qual era o diagnóstico que você tinha para o seu bebê? Quando eu estava no 7º mês de gestação, eu fui fazer um ultrassom que era para ver se ele estava bem, estava desenvolvendo bem, e a médica falou que a cabeça dele estava com o crânio de uma cabeça gestacional de 5 meses. Então ele estava muito defasado, ele não estava crescendo conforme deveria crescer. E aí a médica falou, pode esperar que ele pode ter uma microcefalia ou uma doença até pior. Aí eu vim pra cá, minha mãe me orientou, que minha mãe já é obreira, então ela já tinha um diagnóstico de cura devido à corrente de 70. E aí eu fiz a corrente dos 70, fui orientada pelo senhor, falou, é tudo ou nada, se tiver dúvida, nem vem. E aí eu falei, vou todos os dias, todas as sextas-feiras, conforme a gravidez estiver correndo, eu vou vir e vou fazer a corrente certinho. Você recebia imposição de mão na barriga? Recebia, tanto na barriga, na cabeça, as obreiras todas orientavam, me conversavam comigo. Minha mãe também não saía do meu lado, vinha, vamos, tá sem força, vamos assim mesmo, porque você nunca teve doença, seu filho também não vai ter. E aí, tá aqui. Olha só, pessoal, essa criança tinha um diagnóstico de microcefalia. Enquanto estava dentro dela. Agora, bota as fotos dela lá. Tem as fotinhas dela lá. Aí, ó. Olha aí. Tem mais. Bota aí. Olha aí. Tem alguma deficiência? Tem algum defeito? Não. E o médico, na última consulta que eu fui, ele falou assim, você está fazendo todos os exames e tudo está dando negativo. Tudo não reagente, nenhum positivo. Aí ele olhou para minha mãe e falou assim, pode ser que quando nasce a gente descubra o que ele tem. E aí minha mãe falou assim, tá amarrado no meio da consulta.
Você devia falar para doutor, ele tem um testemunho. Ele teve. E aí o médico, na hora que nasceu, a médica olhou pra mim e falou assim, seu filho é perfeito. Filho é o quê? Agora, tá aqui o exame. Essa criança não era perfeita. Não era perfeita. Mas ela, usando a fé, ela ia ter uma criança que seria deficiente pro resto da vida. Uma mãe, você mãe, você sabe o que é. Você saber que tem um bebê dentro de você e vai lá fazendo acompanhamento, o médico fala, a sua criança tem microcefalia. Como é que é você ter um diagnóstico desse? Agora tá aqui, ó. Perfeito. Valeu a pena você vir lutar? Com certeza. Foi a sua fé, minha filha. Deus te abençoe. A gente vê tantas pessoas que hoje estão sofrendo porque a criança nasceu deficiente, a criança nasceu com microcefalia. Era para ser mais um caso, mais um número nas estatísticas, mas a fé reverteu o quadro. É a promessa de Deus. Deus vai mudar o quadro clínico. Deus vai reverter esse histórico hereditário. Qual é o problema que está na sua família? É câncer hereditário, vício, depressão, diabetes, problemas cardíacos, renais. Qual é o problema? Traga o seu problema. Vamos pôr a prova. A palavra é de Deus, não é minha. Está nas nossas mãos, mas é a de Deus. E nós vamos pôr a prova impondo as mãos sobre você. 70 obreiros, das 19 até as 20 horas, realizando a poderosa imposição de mãos na corrente dos 70. Nós temos reuniões às 7 horas da manhã, às 10 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 8 da noite. Sendo que à noite, os 70 têm disponibilidade para estar aqui. Por isso que das 19 até as 20, nós realizamos a poderosa imposição de mãos, 20 horas realizamos a corrente dos 70 e terminamos com o corredor dos milagres, o corredor dos 70, como você vê. Vamos conhecer mais pessoas que foi nessa corrente que elas venceram problemas que pela medicina não tinha mais jeito. Qual o nome da senhora? Iraildes. Sim, dona Em Iraildes. novembro eu fui fazer uma mamografia e uma ultrassom. Deu um nódulozinho na minha mama. Aí, antes mesmo de eu fazer outro exame, eu já estava vindo aqui. A senhora veio e recebeu a imposição de mãos. Assim, e fiquei fazendo vindo na reunião e tomando a água, tomava banho, aí botava umas gotinhas, jogava do pé à cabeça e determinando que aquilo não ia ser nada. Aí a senhora voltou a fazer os exames? Aí voltei a fazer um exame em dezembro. Não falei para ninguém, ninguém sabia. Aí falei, só vou falar quando tiver resultado de tudo. E aí? Aí fiquei vindo. Aí quando fiz um exame, fiquei fazendo, tomando água, passava. Aí quando foi dia 7 desse mês, eu fui receber o resultado. E eu determinando aqui dentro, eu senti que veio uma força. Toda terça-feira a senhora estava aqui, recebendo imposição de mãos. Aí eu falei, meu Deus, isso não vai ser nada. Aí veio aquela força, entrou aqui em mim e falou, não é nada. E aquilo ficou aqui. Quando foi dia 7, eu fui pegar o resultado. Não deu nada? Nem o caroço não tá. Foi a sua fé. O senhor vem da onde? Eu venho de Mariporã. Mariporã. Quanto tempo o senhor chegar aqui? É umas 4 horas, né? 4 horas. O senhor tinha o quê? Tinha um câncer na coluna. Tinha câncer na coluna, pessoal. Vinha de Mariporã aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Quanto tempo faz que o senhor está curado já? Já faz uns 5 meses, né? 5 meses curado. Bem forte para Jesus. Eu tive câncer de mama e daí o médico falou que era muito agressivo, muito raro. Então eu já estaria morta essa altura. A senhora já era... A senhora é Lázaro. É o Lázaro de hoje. Era para estar morta. Era para estar morta. A senhora fez a corrente, fiz a corrente, recebeu oração, recebeu unção com óleo. Recebi tudo. E aconteceu o quê? E acontece que foi um milagre que até hoje eu estou viva. E o que os médicos falam? Ele ficou assim, ele vendo? não entendeu direito. Faz 11 anos que ela foi curada de câncer aqui. Viu, minha filha? E aí eu faço a obra, pastor. E a obreira. Obra, entreguei minha vida. E a obreira. Sou feliz, alegre, alegria. Ficou alguma sequela? Não ficou. Voltou nada. alguma coisa? Nada. Sabe o que foi? Nada. Foi a sua fé. Vamos lutar? Então diga comigo. Olha aqui. Olha para mim. Diga comigo. Terça-feira eu vou buscar o meu milagre. Acabou, já era. Determina dentro de você. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Aí, ó.
Catedral da João Dias. Escolhe o melhor horário. À noite, das 19 até as 20 horas, imposição de mãos dos 70, e às 20 horas, a corrente dos 70, uma corrente pela vida. Bom, agora eu quero mudar de assunto, quero falar de hoje, quarta-feira. Hoje é dia de cuidar da nossa alma, cuidar da salvação, do que é mais importante. Às 20 horas de hoje, quarta-feira, acontece uma reunião especial onde você vai, junto com o bispo, meditar na palavra. Uma reunião de ensinamentos. Nós vamos ter um momento da entrega e da busca ao Espírito Santo. Uma reunião extraordinária, completa. Você vai se unir com uma multidão que tem estado às quartas-feiras aqui buscando a presença de Deus. Vou deixar você com esse intervalo falando dessa reunião e o convite para que você esteja hoje, quarta-feira, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, no Templo dos Maiores Milagres. A Catedral da João Dias, buscando a presença de Deus e aprendendo sobre a fé que honra e agrada a Deus. Deus abençoe a todos. Orvalho. Um fenômeno físico que cuida da natureza à noite, enquanto dormimos. Ele faz uma saudável faxina nas plantas, limpando e refrescando suas delicadas folhas, para o novo dia que virá pela manhã. O Espírito Santo tem um papel semelhante, mas bem mais completo e eficaz. Ele é um fenômeno espiritual que nos limpa e conduz em meio a um mundo infernal, que todos os dias, implacavelmente, busca contaminar a mente humana. O Espírito Santo nos limpa de todo o mal de que somos alvo. E durante a noite, nos renova com o frescor de um sono suave e nos prepara para um novo dia, cheio de desafios. Se você quer esse orvalho espiritual, participe do estudo que vai te iluminar sobre o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, às 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro.